Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pauta em Destaque. Que alegria ter você aqui novamente. Eu sei que você tá curtindo, não tá? São tantos episódios enriquecedores com muita informação para sua vida. Só profissionais qualificados que eu trago aqui no podcast. É claro, eu sou exigente, eu sei que você é exigente e hoje você fica aqui ligado, grudadinho comigo, porque se você quer saber um pouco mais sobre mentoria, sobre coach, liderança, olha, o lugar certo é aqui. Antes, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, já ativa o sininho para você receber todas as notificações. Toda semana, toda quinta-feira, às 19 horas, um episódio inédito para você. Já aproveita também para seguir as nossas redes sociais, Instagram e TikTok, Pauta em Destaque, _podcast. Agora vamos falar sobre carreira profissional? Às vezes você está pensando, vou participar de uma entrevista de emprego, estou precisando de uma recolocação no mercado de trabalho, ou então jovem aprendiz, né, que está querendo a primeira oportunidade de trabalho. E aí, será que você realmente está pronto, capacitado para participar de uma entrevista de emprego? Ou até mesmo se você já atua em alguma empresa, como que é o seu comportamento? Você sabe que isso diz muito, viu? Para o funcionário e para a empresa também. Olha, se você quer entender mais sobre esse assunto, quer evoluir profissionalmente, você vai conhecer tudo e muito mais, porque a minha convidada é a Tatiana Venditti e ela é especialista em coach e mentoria. Seja bem-vinda, Tati! Muito bem-vinda! Que arraso ter você aqui no nosso podcast com esse assunto que é tão importante e que ficou um pouco mais em evidência na época da pandemia, não foi? Muitas pessoas falam, não, eu quero virar coach. E não é assim, né? A pessoa tem que estudar muito. Então, vamos começar primeiro explicando o que é coach. Vamos. O coach, ele é uma metodologia poderosíssima que, através de perguntas, vai ajudar aquela pessoa a encontrar a resposta. Então, o coach não te dá respostas, né? Você encontra as respostas dentro de você através de perguntas poderosíssimas. Adoro. Tá vendo, né, gente? Vai muito além, um negócio que a gente sempre fala, né? O seu olho até brilha quando você fala sobre isso, né, Tati? Conta um pouquinho, então, antes da gente entrar com mais profundidade nesse assunto, fala um pouco sobre a sua trajetória profissional, conta um pouquinho quem é a Tatiana. Falo sim. Eu atuo no mundo corporativo, né? Eu sou business partner, a gente ajuda líderes, né, no desenvolvimento de pessoas, na estratégia do negócio, a cuidar, né, do ser humano na linha do desenvolvimento. E, em paralelo, a minha paixão é o coach e a mentoria. Já estou nessa área há mais de 10 anos e quando eu decidi atuar com desenvolvimento de pessoas, eu fui estudar muito, que é o que você falou, fui estudar muito sobre o coach, fiz as certificações, ainda faço, porque você precisa estar se atualizando a todo momento, né? E o coach, ele ficou um pouco banalizado, né? Como você bem trouxe, né? Na época da pandemia e tudo mais, porque às vezes alguns profissionais acabam levando numa outra linha, né? E aí banalizou-se muito a profissão, uma parte assim muito triste, porque a gente que está ali, né, fazendo um coach sério, ético e profissional, às vezes acaba então, né, não tendo aí tanto crédito pelas pessoas por conta aí de algumas situações. Mas é um processo, né, como eu disse, de extrair do ser humano através de perguntas a resposta que está ali dentro. Então é muito gostoso, é muito prazeroso ajudar as pessoas no seu desenvolvimento profissional. É um processo de autoconhecimento. E aí, diferente de psicologia, né, Ari? A gente não Que é pode... isso que eu ia falar, né? Porque a gente tá falando de autoconhecimento e entra muito essa parte da psicologia. Exato. Mas o coach já é mais direcionado para a carreira profissional. Exato. O coach é direcionado para o profissional. A psicologia vai cuidar do ser humano, vai olhar aí suas questões passadas, né? Então, assim, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. E o coach, ele não tem habilidade para exercer qualquer
qualquer questão psicológica. Então, quando a gente percebe numa sessão, né, profissional, que a pessoa está precisando aí de uma outra ajuda, numa outra esfera, a gente recomenda que ele procure essa ajuda para tratar lá as suas emoções, para tratar da sua saúde mental, o que não tem nada a ver com o processo de coaching. Uhum. Olha que Então, interessante. E aí entra a parte da mentoria também. sim, a mentoria já é uma troca, né? A mentoria é quando você traz para o profissional a sua experiência. Então, é um momento de você, através de tudo que você passou durante a sua jornada de trabalho, conseguir, através da sua vivência, da sua jornada, de tudo que você já viveu, trazer então para esse profissional situações reais que você já vivenciou e também usando de ferramentas para que ele então encontre o seu propósito. Eu gosto muito de trabalhar com propósito. Eu acho que tudo na nossa vida, quando a gente se propõe a buscar algo, a gente precisa entender o que eu quero com isso, onde que eu quero chegar, né? Qual que é o meu propósito? Por que que eu acordo todos os dias de manhã? Né? Por qual motivo eu me levanto? Então, tanto no processo de coach quanto no processo de mentoria, eu gosto muito de trabalhar isso. Eu peguei isso como uma missão. Então, o meu propósito é te ajudar a se conectar com o teu propósito. Como é que você encontra, né, esse teu propósito de vida para justamente você poder buscar uma carreira, né, ser um líder mais inspirador, ser um líder referência para as pessoas. Como é que a gente cuida disso para que agregue valor para o outro, né? Uhum. Então, em todas as sessões, né, em todo o processo, tanto de coach quanto de mentoria, eu procuro ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito, que não é fácil. É, imagino, né? Eu estava falando aqui sobre o primeiro emprego, né? Os jovens que estão confusos, ainda não sabem realmente, não se identificaram ainda com uma profissão, estão se achando. Eu acho que é essencial esse trabalho, você tentar ajudar a pessoa a descobrir o que realmente ela tem aptidão, o que realmente ela vai exercer com amor. Então, aí Total. que entra fundamental o trabalho do coach. Total. E quando a gente fala de carreira, né, às vezes algumas pessoas pensam assim, a carreira são os cargos que eu vou ocupar, né, durante a minha vida profissional. Eu já vejo de um modo diferente, né? Carreira é o que você constrói durante toda a sua jornada. Então, aquela pessoa que está iniciando, um jovem aprendiz, como você citou, ele está iniciando a jornada É, profissional dele. Então, é a construção da carreira. Não é dizer assim, eu fui contratado para ser um assistente, então a minha carreira é ser assistente, a minha carreira é ser analista. Não. não, A é. minha carreira é que construção eu fiz durante toda a minha jornada, que aprendizados eu tive, né? Como que eu subi os degraus. Porque nada mais é que você entender que a tua carreira, ela é feita de degraus, né? Sim, E sim. não necessariamente é um cargo que vai te definir, mas o quanto a tua busca pelo aprendizado, pelo teu desenvolvimento contínuo, vai fazer aí você deslanchar no processo e ter uma carreira feliz, uma carreira brilhante, que você curta a jornada. E claro, vai ter inúmeras dificuldades, Sim, como mas todas as áreas, né? Como toda exato, como profissão. todas as esferas da vida, Sim, né? com Mas certeza. como é que eu aprendo? Como é que eu construo coisas diferentes? Como é que eu ajuda no meu autoconhecimento? Porque Uhum. no final da linha, o autoconhecimento é o que vai te levar adiante. Eu estava falando sobre os jovem, né, jovem aprendiz, mas isso também acontece muito na carreira de uma pessoa que já está no mercado, mas de repente ela é desligada de uma empresa e ela está querendo uma recolocação. E não necessariamente naquela. Foi até importante você falar isso sobre carreira, que não é o primeiro emprego que vai definir o que você vai ser para o resto da vida. Ao Perfeito. longo da vida, de repente, uma pessoa que já tem experiência no mercado, trabalhou há anos numa função, mas de repente se deparou com uma outra oportunidade, abrindo uma outra esfera na vida dela, e ela tem que abraçar, porque ela está fora do mercado, talvez ela nem se sinta tão preparada, mas ela pode se capacitar. Tudo é possível. Tudo é possível, inclusive para quem quer ser líder, né? A gente já ouviu lá de alguém na vida dizer assim: mas você tem que ser um líder nato, né? Você nasce líder. Não, o líder se desenvolve. Então você pode se desenvolver para ser um líder. Tudo a gente aprende, tudo a gente Uhum. consegue colocar em prática. Isso que você trouxe é interessante porque vai numa linha de transição de carreira, né? É. Eu posso enveredar por um caminho, chegar à conclusão de que, puxa, não é bem isso, ou foi isso até um certo momento, agora eu quero ir por um outro caminho e tá tudo bem. É procurar aprender, se desenvolver,
planejar como é que você vai, né, colocar em prática isso. Eu adoro uma frase, eu gosto muito de frase. Eu adoro uma frase da Oprah que diz: sorte é estar preparado quando a oportunidade vem. Então, como é que você se prepara para as oportunidades? Porque às vezes você se depara com situações assim, né, vou me recolocar, ou mesmo estou dentro da empresa, quero participar de um processo interno. Legal, mas como é que você está se preparando para essa oportunidade, né? Como é que você define o objetivo? Então, primeiro de tudo, conectado lá com o propósito que eu falei, você precisa entender qual é o teu objetivo, o que você quer. Definido isso, como é que eu me preparo? Que competências eu preciso, então, né? Estimular, aprender, desenvolver, tanto aí competências técnicas, que é o que a gente chama de hard skill, quanto competências comportamentais, que é o soft. Então, assim, o que eu preciso? Ter de comportamento e ter de habilidade técnica para aquilo que eu quero enquanto carreira, para aquilo que eu quero me desenvolver. E aí é estudar, falar com pessoas, né? Entender como é o processo daquela vaga, né? Se faz sentido para o teu momento. E aí, tanto também na parte financeira, né? Quanto na parte daquilo que vai me trazer felicidade. Porque felicidade não é a gente falar assim, quando eu me aposentar, que eu tiver aquela casa na praia, eu vou ser feliz. Felicidade é Tem que todo ser dia. agora também, Tem que né? A ser gente tem agora. essa mania mesmo, né? Não, só quando eu me aposentar, ou só quando eu Isso. conseguir aquela viagem, ou aquele carro, aquela casa. Não, você tem que viver o momento presente, ter a Exato. felicidade ali no que você está fazendo. Exato. E na construção de carreira você precisa ser feliz, É. né? Então, assim, o quanto que você está buscando algo que, puxa, me agrega, né? Me faz bem, é algo que eu quero fazer. E aí vai lá de novo ao encontro do propósito. Quando eu acordo de manhã, eu tenho satisfação. E claro, não é que vai ser fácil, né? Que vai ser o mundo de Alice. Não, vai ter dificuldade. Um dia vai ser mais fácil, outro dia vai ser mais difícil. Mas se eu estou pautado naquilo que eu desejo, se aquilo que eu estou fazendo vai agregar na vida do outro, vai me trazer felicidade diária, né? Então, o Porque é trabalho. você que faz, né? Então, o trabalho do coach seria mais o quê? Fazer a pessoa encontrar o seu propósito e conseguir contornar os obstáculos que naturalmente vai surgir, né? Surge na Exatamente. vida pessoal, vida profissional, isso vai surgir em todas as etapas da vida, né? Até uma Exatamente. pessoa que já está há anos, já é mais experiente, vai passar. Vai. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas isso é o trabalho do coach que entra ali na raiz ali para você conseguir desenvolver dentro daquela pessoa, ela descobrir o propósito, o verdadeiro eu. Sim, e encontrar aquilo que ela quer fazer, né, enquanto profissional. Porque a resposta está aqui dentro, então não sou eu que vou te dar a resposta, o caminho que você tem que seguir. Não é você falar assim, ó, vai por esse caminho aqui, pega aqui, direciona Não tem aqui. uma fórmula Não tem uma mágica, né? fórmula mágica. Uhum. Mas diante daquilo que você quer, puxa, eu quero isso, entendi que faz sentido para minha vida, como é que eu vou buscar? E você está com a resposta aí dentro de você. O coach vai te estimular e te ajudar a encontrar essas respostas. E é um processo que eu não posso dizer para você, como é que você garante que vai dar certo, né? Como é que, você ajuda? Ajudo, mas quem vai fazer é você, É. né? Você é que vai fazer a diferença em todo o processo, então é preciso estar aberto, né? Querer é o primeiro passo, né? Como é que eu desenvolvo, como é que eu me abro para esse momento e o coach pode super ajudar. E a mentoria também. E você sabia, Ari, que as pessoas que passam por um processo de mentoria têm muito mais chances de ser promovidas do que aquelas que não passam por um processo de mentoria. Estudos comprovam isso. Porque quando você entra nesse processo, você está aberto a ouvir outra pessoa, a entender as experiências. Puxa, o que ela fez de diferente? O que eu posso fazer aqui? E traz a sua situação real, e normalmente a gente faz um trabalho todo de entender, né? O perfil desse mentorado, o que ele está vivendo, para que a gente se conecte com aquilo e possa extrair das nossas experiências as informações mais importantes, aquelas que fazem mais sentido, para que possa se conectar bem com aquilo que ele está vivendo, com aquilo que ele está buscando, para que ele possa encontrar aí o seu caminho. E normalmente funciona muito bem. Eu imagino, né? Porque ninguém sabe tudo. Né? Você já tem que Nunca. começar a aceitar isso. Então, realmente, você ter uma mentoria, você fica aberto a você se qualificar e se preparar cada vez mais. E, de Exato. repente, até aceitar novos desafios, por que não?
Sempre, sempre. E normalmente quem se propõe a fazer, né, a entrar num processo de coaching ou num processo de mentoria, é aquelas pessoas que estão se desafiando, né, que Uhum. estão abertas para o novo, a entender, puxa, por que que não mudou, né, por que que não virou a chavinha? Eu quero mudar, eu quero esse momento, quero fazer uma coisa diferente. Então, na linha de um desafio novo, na linha da transição de carreira, na linha de uma recolocação ou da primeira oportunidade, né? Como é Uhum. que eu me preparo? Como é que eu encontro respostas? Como é que eu olho coisas que outras pessoas já viveram e posso trazer para a minha vida, para o meu ambiente? Como é que eu adapto, né? Então, ferramentas para te ajudar a refletir sobre esse processo, né? Para te ajudar a encontrar caminhos, para se conhecer, porque ajuda muito, né? Quando a gente se conhece, tudo fica mais fácil, né? É. Porque aí você passa por algumas situações e percebe, puxa, como é que eu lido com isso, né? Você consegue se ler, né? Fazer uma leitura de si mesmo para você conseguir saber como que eu vou agir nessa situação, né? Como é, eu pondero, já vou me expor aqui, não dou uma controlada. Você começa a fazer leitura de cenário, né? Eu sempre costumo dizer que assim as pessoas elas são o que elas são, né? Você tem uma essência dentro de você. Mas você se adapta a cenários e não é deixar de ser quem você é, mas você se posiciona de formas diferentes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Uhum. E isso é importante, o modo como você se veste, o modo como você se posiciona, né? O jeito que você vai falar com uma pessoa nem sempre vai ser o mesmo que você vai falar com a outra. Então, essa leitura de ambiente também é É muito importante. importante, né? Aí entra até aquela parte logo no início do podcast que eu falei, até no momento da entrevista. Vamos começar assim por partes, né? Porque acho que a mentoria e o trabalho do coach pode ser em diversos momentos da vida. E isso que você está mencionando agora é muito importante. Eu até vi recentemente nas redes sociais, né, um vídeo falando, né, de você de repente for servir, vai, um suco. Não sei se você chegou a ver um vídeo assim. E a moça, ela gravou assim de uma maneira tão inteligente que ela quis mostrar que a aparência e a maneira como você se comporta diz tudo sobre você. E o ambiente que você está, né? Você não vai ter o mesmo comportamento quando você está numa reunião com os amigos, com a sua família, ou quando você está na Exatamente. empresa, naquela festinha da empresa. Não Exatamente. é porque é festa que você vai ter que se soltar. Você tem que ter É um isso. comportamento que você está sendo observado o tempo todo. E numa entrevista de A emprego é mesma coisa. fundamental, não é? Total. E hoje as pessoas às vezes confundem isso, né? Porque a liberdade, o jeito que eu me visto, né? Ah, mas eu quero me vestir ou eu quero me colocar do jeito que eu me sinto bem. Perfeito, né? A gente tem que respeitar cada um, né? O modo de Uhum. ser, mas a gente precisa entender os momentos, os lugares, né? Então, nem sempre eu vou me posicionar da maneira que eu me posiciono, como você bem colocou, num churrasco em família, dentro da empresa, né? Uhum. Na festa da firma, como a gente costuma brincar, a gente precisa entender que no outro dia Você você vai estar vai lá na você firma, vai né? estar lá na firma, Com vai, todo não é mundo. com todo mundo, vai olhar É. para todo mundo e aí, né? Então o comportamento diz muito e a gente precisa tomar cuidado, é a nossa imagem, né? É. É aquilo que você está projetando. Então, na carreira, na liderança não é diferente. Quando eu falo do líder, né, e no trabalho de coach a gente procura fazer muito isso, o líder ele se torna uma referência para as pessoas. É uma responsabilidade tamanha ser líder, né? Eu Uhum. brinco que às vezes é mais ônus do que bônus, É né? complicado, é E muita é muita responsabilidade. responsabilidade. Então você tem que tomar cuidado com as suas atitudes, com o seu comportamento, tem que ter E muita você tem que dar o inteligência. exemplo, né? Você já fica com aquela culpa ali, olha, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ser um líder que não posso ser um carrasco. Eu tenho que ter Exato. essa parte de humano, né? Eu sou humano, tenho que ver o lado do funcionário, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar virar amigo, né? Você tem que saber Isso, ponderar. exato. Você tem que ter muita inteligência emocional, né? Como é que você lida com as situações, como é que você acolhe, como é que você cobra, porque Uhum. as pessoas precisam fazer a entrega, né? Uhum. Entregar o resultado. Então, claro, isso também faz parte, mas tudo é o como, né? É aquilo. Você pode falar tudo o que você quiser para uma pessoa, mas o como é o que vai fazer a diferença. Então, como é que eu vou me colocar, né? Como é que eu vou conversar com respeito, com cuidado, reconhecer as pessoas, né? Então, às vezes a Uhum. gente acha que, fez porque tinha que fazer. Não, né? A gente precisa reconhecer, a gente precisa celebrar uma entrega bacana, né? É, Isso valoriza o profissional, né? Isso faz com que ele, puxe, se motive a fazer mais, sim. se engaje.
E o líder, ele precisa ser realmente essa referência, essa inspiração. Então, quando o líder procura um processo de coaching, que eu acho fabuloso, né? Quem tem essa abertura, quem tem essa coragem, é para encontrar dentro dele as respostas para que ele possa influenciar pessoas, para que ele possa ajudar pessoas, né? E ser realmente esse líder que abraça, né? Abraça, tendo cuidado de zelar pelo resultado, Sim. pela entrega, pelo negócio, que é super importante. Tem que saber administrar isso, né? Porque você não pode viver num ambiente que a gente escuta muito essa maneira de se falar, um ambiente tóxico. Sim, Né, sim. que infelizmente tem algumas empresas que vivem isso, né, que as pessoas não sabem ser líder. O que um verdadeiro líder precisa ter e fazer? O líder precisa ser humano, né? E a gente às vezes esquece que a gente também é humano, o líder, Uhum. né? Porque assim, você não tem problema nenhum você mostrar suas vulnerabilidades. Tá tudo bem, né? O líder não é um super-herói. Mas o líder é aquela pessoa que precisa, sim, cuidar dos seus comportamentos, cuidar das pessoas, olhar o todo, ser estratégico, né? Ele precisa ser um executivo, de fato, Uhum. olhando todas essas esferas. Então, eu acho que a primeira coisa é o líder entender assim: sou humano. Né? Também tenho falhas, tenho minhas vulnerabilidades, mas estou aqui para ajudar outras pessoas, para direcionar outras pessoas, entender a responsabilidade de que, assim, tem pessoas contando comigo ali, né? Sim, Então, e também um ponto super importante, viu, Ariane, é ele entender que ele faz parte da equipe, né? sim. Ele não é apartado O disso tudo. sucesso é a equipe toda, né? Exatamente, não De qualquer precisa saber trabalho. tudo, porque, poxa, não tem problema nenhum eu ter na minha É, equipe alguém que saiba mais do que eu, sim. tecnicamente Está tá tudo aberto certo. também, né, Exato. Tati? Isso é maravilhoso, né? Você ter na sua equipe uma pessoa que tecnicamente, de repente, saiba mais que você, tá tudo certo. Você tá ali para fazer gestão, né? E Uhum. aí é muito legal quando você pode dizer assim, puxa, procura a Ariane lá da minha equipe que ela vai te ajudar, ela vai resolver, porque você confia no teu time, você confia na sua equipe. Então isso é maravilhoso, né? E tá valorizando a sua equipe. Total. Quando você tem confiança, confiança é a base da pirâmide de qualquer relação. Então, Uhum. quando você consegue ser um líder que confia na sua equipe, aí o céu é o limite. Aí flui, né? Tudo Flui. naturalmente, tudo vai evoluindo, conquistando, né, o sucesso profissional. Isso é muito bom mesmo. E você estava falando que ninguém nasce líder. Apesar que já tem algumas pessoas que Pode. já têm um dom, Sim, já né? tem essa Isso já desde tendência. pequeno, né? Você percebe que ele é sempre o líder ali da brincadeira, entre os amiguinhos. Ele já tem isso nele, Sim, sim. né? É o Que que a pode. gente chama lá do líder nato, né? É, Pode acontecer, porque é o que você falou, a pessoa já tem essa tendência para liderança. Já é o monitor da classe, né? É aquele sempre. que realmente já toma para si. Tá tudo bem. O que não pode acontecer é eu dizer que eu só tenho líderes natos e pessoas que nasceram para isso e de repente dizer que uma outra pessoa não pode ser líder. É isso que eu ia te perguntar agora. É E quem isso. nunca se sentiu líder, sempre de repente até foi tímido durante a sua adolescência, mas ele tem vontade de exercer uma função de liderança. É possível desenvolver É a liderança? possível desenvolver a liderança, é totalmente possível, né? É buscar aprender, se inspirar em outras pessoas, né? Fazer uma mentoria com uma pessoa que você admira, né? Buscar realmente entender o pipeline de uma liderança. Então, assim, você tem que mergulhar, mas você pode, é completamente possível você se desenvolver e se tornar um líder. A gente só não Uhum. pode dizer assim, ah, ele não serve. Não, todo mundo consegue, todo mundo pode se tornar um líder. O processo de coaching vai ajudar, o processo de mentoria, né? Esse autoconhecimento que essa pessoa vai trabalhar para poder desenvolver essas habilidades, porque no fim das contas são habilidades técnicas e comportamentais que você precisa desenvolver. Então, Uhum. tudo dá para aprender, tudo dá para buscar, né? Às vezes uma pessoa tímida, ela pode buscar um curso de teatro, ela pode, né, buscar Oratória, né? Alguma oratória, coisa. várias interações para que a gente consiga desenvolver esse lado e, sem dúvida nenhuma, ela deslancha, ela consegue. Inclusive, eu já ouvi alguns testemunhos assim de pessoas de liderança, né? Um dos melhores, né? Que bem conceituado nessa área, nesse segmento, que na sua vida particular são tímidos, Total. né? Mas que na hora que estão ali exercendo a sua função, eles
parecem que são outras pessoas, né? É isso Porque se mesmo. transforma, porque consegue administrar, busca o conhecimento e tentando aperfeiçoar técnicas para Exatamente, exercer essa função. exatamente. E É quando que uma totalmente pessoa possível. ela começa a perceber que ela sente a necessidade de precisar do auxílio de um coach? A gente precisa, o autoconhecimento, em primeiro lugar, ele vai te ajudar, porque assim, você vai começar a perceber assim, puxa, não tô dando conta de algumas coisas, né? Uhum. Não tá fazendo sentido, não tô conseguindo caminhar, tô com dificuldade, né? Ela começa a perceber quando não é fluido, né? Quando alguma coisa ali tá barrando o Bloqueio, processo. tem algum Tem bloqueio. algum bloqueio, não tá fluido. Então, assim, puxa, eu preciso procurar ajuda. E aí é onde a gente vai, né, através do coaching, com as perguntas poderosas, achar a resposta que está aí dentro. Porque é isso, a pessoa vai chegar à conclusão que, né, através disso, puxa, tenho que me desenvolver mais, de repente eu vou ter que estudar mais, Uhum. é alguma insegurança que eu tenho aqui com a equipe, é alguma questão que está fazendo com que eu não deslanche. Então, no processo, ele vai percebendo assim, o que está travando? O que está fazendo com que eu não caminhe para frente, né? Por quê? Porque quando ele começa a olhar o cenário e ele pensa assim, puxa, eu preciso ser essa referência para minha equipe, e no dia a dia isso não está acontecendo, eu preciso influenciar, preciso dar bons direcionamentos, né? Preciso trabalhar uma linha mais executiva, talvez, a empresa está exigindo, eu não estou conseguindo essa postura. Às vezes, uma articulação política dentro da empresa também, né? Porque, de repente, eu tenho que ter essa articulação para poder lidar com outros executivos, com outras áreas, Uhum. poder deixar a minha equipe ali mais preparada, mais estratégica. Quando eu percebo que essas coisas não estão caminhando, né, de uma forma fluida, não que vai precisar ser fácil, né? Ah, tudo Uhum. é fácil, eu consigo. Não, não é isso. Mas assim, se não tá fluido, tô encontrando barreiras no caminho, algo que não tá bacana, aí é o alerta O para, puxa, deixa eu alerta. me abrir para um coaching, para uma mentoria, para poder aprimorar essas questões, né? Para poder realmente buscar aquilo que de repente eu não tô vendo tão fácil, né? Não tô vendo a resposta assim logo de cara. Então, é importante perceber o cenário, perceber os Uhum. movimentos, né? Quando ele recebe feedback também. Então, o líder do líder também é importante nesse contexto, porque ele vai dar feedback, né? Dizendo: olha, aqui tá legal, aqui não tá, tô sentindo falta disso aqui. E aí, se diante desse feedback você está com dificuldades, não está conseguindo encontrar o caminho, é hora de estar aberto a um processo aí para poder achar caminhos para te ajudar nesse desenvolvimento e poder, né, deslanchar aí com a tua equipe e Fluir. fluir. É Aham. isso. Ô, Tati, mas aí quando as pessoas contratam o seu trabalho, tanto de mentoria, de coach, no caso, acho que deve ser de ambas as partes. Tanto a pessoa, eu, a Ariane, em particular, quero contratar para você me dar uma orientação na minha carreira. Ou uma empresa também pode contratar o seu serviço para você fazer um trabalho direcionado para cada funcionário. É assim que É funciona? assim que funciona. E isso acontece muito, né? Então, tem É. muitas empresas que buscam o processo de coach e fazem isso, né? Eu tenho aqui um executivo, um líder, né? Que eu gostaria que passasse pelo processo, justamente porque, de repente, o líder percebeu alguma questão, né? Ou esse líder também levantou a mão. Então, isso é muito comum que as empresas contratem esse processo de coach e diretamente, né? Então, Uhum. você, puxa, entendi aqui que eu gostaria de fazer uma transição de carreira, ou estou buscando um novo desafio na minha carreira, né? Ou mesmo eu já Me sou líder, aperfeiçoar. quero me É. aperfeiçoar, sou líder, entendi aí que eu estou passando por algumas questões, né? Preciso aprimorar. É procurar o processo de coach, pode me procurar diretamente, e aí a gente vai marcar sessões. Sempre tem uma primeira sessão que a gente chama de sessão de empatia, né? Que é para você entender se faz sentido, Uhum. conhecer o processo, ver se dá o famoso match, né? Uhum. Porque isso é importante para que você consiga iniciar nesse processo. Então, a primeira é para explicar como funciona e você entender se aquilo faz sentido para você, para o teu momento, para aquilo que você está buscando. Depois disso, aí sim a gente desenha esse processo, né, através de sessões, normalmente de 50 a 60 minutos, e aí, no começo pode ser uma vez por semana, depois pode passar
a cada 15 dias, enfim, aí a gente vai Vai desenhando o se processo. adaptando de acordo com o tempo que a pessoa tem e a Exato, necessidade também. exato. E é E sempre presencial, online, as duas pode, coisas? normalmente faço online, Ah, né, na grande maioria, mas pode sim ser presencial. E um ponto importante, né, Ari, tanto no processo de mentoria quanto no coach, a gente vai definir um objetivo. Porque é isso, você precisa trazer assim, o que que você está buscando, o que que você quer atingir ao final desse processo, para justamente a gente trabalhar em cima disso e ao final você conseguir entender assim, puxa, fez sentido, né? Evoluir, né, durante todo o processo, né? Vou conseguir agora trabalhar isso para poder alcançar de fato aquilo que você deseja. uhum. Você tem algum. Eu sei que com certeza você já se deparou com vários episódios, né? Tanto que você se surpreendeu pela evolução rápida de uma pessoa que procurou o seu serviço, como também de alguma situação que foi um pouco mais delicada, podemos dizer dessa forma, um pouco mais difícil. Você poderia trazer para gente? Eu posso te dar um exemplo assim, né? Às vezes a gente brinca no processo de coaching, quando você faz uma pergunta para o coach, às vezes tem um silêncio, assim, em algumas sessões, né? E aí, o que você não pode fazer? Forçar a resposta. Porque justamente é aquele momento que às vezes a pessoa não tem a resposta que vai fazer com que ela reflita muitas vezes algo que ela precisa mudar, algo que ela precisa melhorar. Então, o silêncio é constrangedor, mas eu já me deparei com essas situações assim, a gente fica em silêncio. É. Até e pode gerar Tipo, desconforto você fez uma mesmo. Fiz pergunta e uma a pessoa. pergunta, você não tem a E aí resposta. você espera a Fico pessoa esperando ficar. até ela, ou ela responder, ou ela chegar à conclusão que assim, não tenho resposta. E tá tudo bem, Aham, mas certamente aquilo vai fazer com que ela reflita assim, por que vai. que eu não tive resposta para isso? Né? O que está acontecendo? Como é que eu resolvo isso? Então é riquíssimo esse processo do silêncio. E a gente é um silêncio constrangedor, mas que faz sentido. Então, tem situações assim, pode Que é acontecer, que é marcante. marcante. E no começo mais, né? Então, quando eu Não, mas eu não tô iniciei, falando só para você, não. Eu tô falando com certeza para a para o coach pessoa. É. totalmente, para o coach totalmente, porque tem pessoas que ficam até meio assim, tá, e Tipo, eu nunca agora? pensei nisso, né? Olha o que ela me perguntou e eu não E sei. assim, tá, mas tudo bem eu ficar quieto, mas assim, eu preciso responder e tá tudo certo, porque isso vai gerar uma reflexão. Então, Uhum. isso é importante. E às vezes, perguntas que a pessoa de fato não tem a resposta, né? Vai fazer ela refletir daquilo, mas assim, mesmo refletindo sobre, ela não tem resposta. E tá tudo certo, mas é um momento que constrange. Esse momento é bacana para gerar um movimento interessante. E o muito, assim, acho que é uma coisa muito gostosa, né? Quando você vê o retorno. Então, quando eu recebo, assim, de um mentorado, né? Ou mesmo de um coach, puxa, Tati, consegui, né? Atingi o objetivo, né? Fui promovido, consegui aquela vaga que eu estava esperando. É extremamente maravilhoso, assim, né? Porque não é você, porque, claro, o mérito é de cada um, de fato. Porque é a pessoa que buscou, né, a pessoa que esteve aberta ao processo e realmente batalhou, então o mérito é todo da pessoa, Mas né, que você deu o conseguiu. direcionamento, né? Mas é gostoso você saber que, É. puxa, contribuir de alguma forma, nem que seja um Sim. pouquinho, para ajudar numa reflexão. É, então, isso que eu ia falar, tá vendo? Aquele momento de silêncio que de repente foi constrangedor, mas pode ter virado a chavinha para a Pode ter pessoa. virado a chavinha. Um momento de falar assim, puxa, né? Aquela vez que você me contou aquela experiência que você viveu, serviu para mim, eu consegui fazer Ó. diferente. Então é muito gostoso, assim, é um momento que faz valer, né? Faz valer a pena, assim, muito. É muito prazeroso. E em qualquer situação da vida, a pessoa pode, então, ter um serviço. Antes, eu acho que algumas pessoas, às vezes, ficam com um pouco de dúvida, né? Você já falou sobre o coach e sobre a mentoria, mas seria legal falar a diferença de coach e diferença do que é a mentoria. O coach é a metodologia que vai fazer perguntas. Lembra, a Uhum, resposta está dentro de você. Então, aham. você mesma vai dar as respostas aí ao longo do processo, né? E o coach te provoca a achar essas respostas. A mentoria, ela já vai te trazer experiências. Então, eu posso te contar de experiências que eu vivi, né? Trazer o meu conhecimento para te ajudar naquela situação que você me trouxe, naquele objetivo que você quer atingir. Então, no coach, eu não te digo o caminho,
né? Na mentoria, eu posso compartilhar caminhos Suas com você. As experiências. experiências, a mentoria é uma troca. Nas duas metodologias, nos dois processos, você pode usar ferramentas, né? Ferramentas que vão ajudar no autodesenvolvimento, né? Ferramentas que vão ajudar na organização, na disciplina, como definir um propósito, né? Então, nas duas você pode utilizar diversas ferramentas, fazer um assessment, né? Com perguntas e respostas para você saber como você lidaria, uma autobiografia. Tem uma questão de você olhar para crenças, né? Não tem aquelas coisas assim, às vezes eu acredito numa coisa, aquilo me paralisa e eu não vou adiante. Então, como é que através de ferramentas a gente ajuda a desmistificar essas questões para que você possa caminhar, né? Porque às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente que paralisa, a gente acredita naquilo, leva como uma verdade absoluta e às vezes é difícil você sair daquilo e conseguir dar uma virada. Então, tem ferramentas que ajudam a desmistificar essas crenças, né? Então, nos dois processos você pode usar de ferramentas, né, para ajudar nesse processo de desenvolvimento, mas a diferença é que o coach, a resposta, o coach é que traz, né? Então, o coach provoca isso, e na mentoria você pode trazer experiências, caminhos que você, né, já fez durante a sua jornada e que te ajudaram e que podem servir para esse mentorado no caminho que ele deseja trilhar. Então, é uma conversa, né? É uma troca aí de experiência, diferente do coach, onde você não troca, você não diz assim, eu faria assim. Não, aí Né? você mais ouve, né? Você mais ouve e provoca a resposta, né? Sim, Porque sim. a resposta está ali, né? Como é que a gente extrai essa resposta e você encontra os caminhos? Então, é você que vai encontrar os caminhos. Mas uma coisa tá ali, do ladinho Tá, da outra, né? Não tem como. tá próxima, Tá tá bem muito próximo. próxima, tá muito próxima. É muito bom isso, nossa. E qual dica você daria então para uma pessoa, já que ela está acompanhando o nosso podcast, de repente ela já está trabalhando no mercado, ela quer receber aquela promoção, mas ela não sabe como, ela tenta fazer o melhor dentro da empresa, ela não conseguiu ainda descobrir um caminho para se destacar, mas também sem ficar muito na cara, né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem como se destacar. Ela acha que é puxando o saco do chefe, ou então, sei lá, fazendo uma hora extra, um banco de horas, e nem sempre é isso, né, Tati? Nem Tem que sempre saber é que você isso. tem que prestar atenção mais na necessidade da empresa e você tentar se destacar como profissional, de repente entregando o seu trabalho de maneira exemplar. Como que funciona? Qual dica que você dá? Eu acho que a dica principal é você entender o que você quer. Primeiro ponto é assim, defina um objetivo, né? E aí, de novo, não é cargo, né? Então, primeiramente, você tem que pensar isso. É cargo? Não. Cadê a construção da jornada, né? O que você está construindo? Porque precisa agregar para você e agregar para as pessoas. Então, primeiro ponto é você entender assim, o que eu estou construindo durante a minha carreira, né? O que eu faço? O que está agregando para mim? O que está agregando para as pessoas? Porque isso vai fazer com que você se engaje cada vez mais, que você encontre um propósito, né? É muito naquela linha assim, o que eu amo fazer? O que me dá prazer? O que eu posso ser pago para fazer, né? Como que isso vai fazer a diferença na vida das pessoas? Então, é você entender muito do que você quer e do que você está desenhando enquanto objetivo. E aí, a partir do momento que você definiu, puxa, defini o que eu quero, aí você vai entender o que eu preciso fazer. Né? O que eu preciso me desenvolver? Eu tenho que fazer um curso, porque eu preciso ter uma parte técnica aqui que hoje eu não tenho, né? Então, puxa, preciso me desenvolver em tecnologia, por exemplo, né? Preciso me aprimorar nisso para chegar onde eu quero. Então, faz um planejamento, um plano de desenvolvimento individual, né? Para que você possa, então, colocar ali metas para alcançar aquilo, né? A gente não fala assim, joga para o universo, né? Que as coisas vêm. Então, assim, puxa, talvez, se você escrever ali, planejar como é que você vai chegar no teu objetivo, acho que o universo vai gostar mais, vai ficar mais organizado, vai ficar algo mais palpável, mais tangível. Então, primeira dica é definir o que se quer. Fazer uma listinha ali, né? Colocar alguns tópicos, né? Igual quando a Exatamente. gente é adolescente, que tem aquele diário que você escreve o que você quer, só que ali você vai estar contando a sua vida e colocando objetivos, né? Vai Exato. focar num objetivo que você queira e você tem que trabalhar em cima daquilo. Se é realmente o que a Exatamente. pessoa deseja, que às vezes ela Exatamente. pode achar que deseja aquilo e na verdade ela descobre que nem sempre é É aquilo que isso. ela pensou para a vida Porque dela. quando você declara, aí você começa a olhar aquilo e começa a perceber assim, puxa, tá bom, eu quero isso.
vai me fazer feliz, né? É algo que realmente eu amo fazer? É algo que agrega para mim? De novo, tem que fazer sentido, né? E é assim, né? Tem outra frase que eu adoro, que é do Cortella, que fala assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Então, o teu melhor é agora, né? Uhum. E aí o meu planejamento vai definir como é que eu vou fazer melhor ainda no futuro. Por isso que é importante a gente determinar aquilo que a gente quer. Que é o que você falou, de repente você está num caminho e está tudo bem com isso, mas aí você chega à conclusão que assim, puxa, eu quero mudar a rota. Então, é nesse momento de definição assim, tá, quero mudar a rota, o que que eu vou querer? Como é que eu vou fazer, né? Tem muita coisa nova acontecendo, informação é o que mais tem hoje em dia, a gente não está dando É, conta de tanta informação que a gente tem, né? A gente tem uma informação hoje, amanhã já não é mais. Então, sim. assim, o que que eu preciso me atualizar? Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou lidar com isso tudo? Às vezes a gente coloca a culpa no tempo, né? Ah, eu não tenho tempo, mas como é que você está se organizando, pensando na tua carreira, pensando naquilo que você está desenhando? E é muito uma questão de repertório, né? Então, por isso, assim, buscar o aprendizado, estudar muito sobre o assunto que permeia a sua carreira é extremamente importante. Segundo passo, interagir com outras pessoas numa linha de entender assim, o que que essa pessoa fez, né? Pessoas que têm a mesma vontade que você, o mesmo objetivo, para que você se espelhe nessas pessoas. E aí não é fazer igual, mas Uhum. como é que eu consigo extrair coisas interessantes e aprimorar para o meu dia a dia, fazer diferente, adaptar a minha realidade para poder atingir esse objetivo e depois praticar. Como é que você pratica? Né? Então, eu preciso colocar tudo isso em prática. Não é só planejar, colocar lá no papel, escrever e não colocar em prática. É um projeto que eu preciso entrar para eu aprender mais, para eu poder fazer. Então, vou entregar esse projeto, né? É alguma ação efetiva que eu preciso fazer, que eu preciso me envolver. E aí você começa a desenhar esse plano realmente de carreira, de Uhum. desenvolvimento, para você chegar no teu objetivo. É, tem que ser planejado e tem que buscar alternativa, solução para aquilo que você deseja, né? Agora, a gente Exato. falando um pouquinho sobre comportamento também dentro da empresa. Acho que é muito importante, as pessoas podem querer contratar o seu serviço particular ou a empresa, de repente, sente a necessidade de contratar uma mentoria, um serviço de coach, porque ela está vendo que os funcionários não estão seguindo a ética da empresa. Toda empresa tem a sua ética, né? Que a Sim. gente estava falando sobre a maneira de você se vestir, que você pode ter a sua personalidade, mas se você está dentro, algumas empresas nem tanto, mas tem algumas que são mais rigorosas, Sim, sim. né? Então você tem que ter alguma conduta um pouco mais diferenciada. Então entra também esse trabalho do coach e da mentoria também nesse aspecto, não entra? Pode entrar sim, e é importante o que você trouxe, né? A empresa, toda empresa tem um código de ética e conduta, né? E isso que você falou faz todo sentido quando a gente leva para a carreira, ou quando a gente leva para o processo de liderança. Eu preciso me conectar com os valores da empresa, né? Porque senão não faz sentido. Uhum. Claro, eu costumo dizer assim, cada um tem seu motivo, né? Se você está numa empresa, se você está num cargo, está exercendo aquela atividade, você tem um motivo, né? E com certeza é um motivo legítimo, é o teu motivo, né? Uhum. E a gente não pode julgar, né? O teu motivo é importante para você, mas você tem que tomar cuidado que assim faz bem para mim, né? O modo como essa empresa atua, o que essa empresa acredita, faz sentido para mim, porque senão a gente sofre, né? Porque eu estou trabalhando num local que de repente eu não me identifico, né? Os É. valores dessa empresa não se É, conectam isso é com os importante meus. também, né? Você se sentir confortável no local Muito, de trabalho. muito, porque senão você sofre. Né? Por É. mais que de repente você, né, tô ali, tô fazendo uma atividade, né, de repente você tem até intenção de evoluir na carreira, né, numa área de RH, de tecnologia, de repente você está até na área que você gosta,
mas não é o meu ambiente, não está fazendo sentido para mim, aquilo não se conecta comigo, né? Não é um lugar que me traz, né, tranquilidade para exercer aquilo que eu gostaria. E aí você tem que pensar nisso também, né? Porque se de repente você quer, puxa, eu sou mais do dress code, quero, né, me vestir, né, de uma outra maneira, e de repente você entra numa empresa que é rígida, tem aí Sim. uma questão mais formal. É. E você precisa seguir as regras da empresa, afinal você está ali, você Tem tá aquele ditado, eu tô seguindo. vestindo a camisa da empresa, né? Então Exato, você tem que ver. Agora, se realmente vestir a camisa da empresa for te prejudicar, fazer muito mal, não quero de jeito nenhum, então aquela empresa exato. já não Se serve aquilo para a te causa pessoa, né? sofrimento, É, você não precisa pode. começar a Tem que ter rever isso. prazer, né? Você tem que ter prazer no Exatamente. ambiente de trabalho. Exatamente. Tem que te fazer bem, né? Você vamos ter problemas, né? Não são Não flores são todos os flores todos dias. os dias, né? Em qualquer lugar, Sim. mas minimamente você precisa estar feliz, gostar, né, do local onde você está todos os dias, né? Afinal, é o lugar que você escolheu para trabalhar. Então, precisa tomar cuidado. Claro que não é simples, né? Às vezes, puxa, não tenho condição de sair no momento, é aquilo que eu falei, você está ali por um motivo, precisa respeitar o teu motivo, mas minimamente você precisa se planejar para buscar aquilo que vai te fazer Mas feliz, que foi vai te fazer bem. importante isso que você falou, sabia? Porque às vezes a pessoa ela fica presa em um emprego por necessidade, Sim, porque tem medo, né, de ficar fora do mercado de trabalho. Muito, isso acontece muito. Tem mãe de família, né, que é mãe exato, solo, né, que a gente fala que é exato. super comum. Como tem pai solo também, né? Enfim, cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, né, a sua vida particular. E às vezes a pessoa está naquela situação, não está feliz, mas ela está aturando aquilo. Exato. Mas isso não impede, né? Que aí eu acho que é muito importante entrar esse trabalho do coach, que você trabalhe isso dentro da pessoa para que, poxa, esse é o momento, você está vivendo isso nesse momento, mas você pode ir em busca do que te faz Isso. feliz. Como é que eu me Como é preparo? que eu me preparo para Exato. sair dessa situação e vivenciar aquilo que vai me dar prazer? Exato, é isso, é o que você falou. Certíssima, Ari, porque assim, não é simples, né? Porque às vezes você É. fala, assim, tá bom, então sai da empresa. Não é assim, né? Cada um sabe o porquê e tem situações que você não consegue, não é assim fácil. Mas minimamente eu preciso me preparar, né? Como é que eu consigo então me preparar para em dado momento eu conseguir procurar, né, um lugar que se conecte comigo, que faça sentido para mim, né, que eu vou conseguir prosperar, eu vou conseguir ser feliz, né, buscar, né, essa felicidade diária, que é aquilo que a gente falou, né? Claro que enquanto eu estou ali, eu vou dar o meu melhor, né? Isso é importante Por também. mais que esteja difícil, eu estou ali, é uma É. escolha, seja por qual motivo for, eu preciso dar o meu melhor. Mas é você se planejar e se preparar para buscar aquilo que de fato vai te agregar, né? E vai poder te dar aí outros caminhos. Então, isso é muito importante. E como que uma pessoa, então, ela precisa se preparar para dar uma alavancada na carreira profissional ou para se tornar um líder? A gente voltando ainda um pouco para essa parte de liderança, de carreira. Acho que o primeiro passo é você ter abertura, né? Como é que eu tenho abertura para entender que eu preciso olhar coisas diferentes, né? Às vezes o ser humano é assim, né? Às vezes a gente acredita que a nossa verdade é a verdade absoluta. E nem Uhum. sempre é assim, né? Eu preciso estar aberto a entender, puxa, será que, né, tô fazendo da maneira que deveria fazer? Tô buscando oportunidade? Vou te dar um exemplo que eu me deparo assim, já me deparei, né? Às vezes fala assim, puxa, eu não tô tendo oportunidade, né? Tô aqui há tanto tempo e tudo mais, né? Mas você está se preparando para a oportunidade? Aquilo que eu falei lá da frase, né? Como é que você está buscando? Está estudando? Está se atualizando? Né? Está entendendo o que precisa para aquela oportunidade? Às vezes também tem situações que você está há muito tempo numa empresa e aí às vezes você se engana achando que assim, eu estou aqui na fila. Né? Então, assim, agora vai ser minha vez. E às vezes você é surpreendido por uma pessoa que vem do mercado, né? Que Uma pessoa acabou de nova entrar na que empresa. acabou de entrar e acaba sendo promovido e você se É, frustra porque você está ali esperando aquela oportunidade. Mas será que você deixou claro que você deseja aquela oportunidade? Porque às vezes a gente acha que é óbvio, né? Eu uhum. costumo dizer que o óbvio precisa ser dito, É né? verdade, né? O óbvio precisa É ser dito. verdade. Então, Não assim, está escrito, não né? está Não tem escrito. Então, como. assim, vamos dizer o óbvio? Eu costumo dizer que o óbvio precisa ser dito. Então, assim, você deixou claro que você
está interessado nessa oportunidade? Você foi entender o que é necessário para ocupar aquela posição, ocupar aquela cadeira? Será que aquela faculdade que você fez há 10 anos atrás ainda está valendo? Será que Tem a que se gente atualizar, né? Será que assim, você buscou e, puxa, é uma leitura, é um curso, né? Como é que eu estou me atualizando, né? Aquilo que a gente falou, informação nova todos os dias. Sim. Como que eu estou conseguindo lidar com isso, né? Como é que eu estou olhando ao meu redor e entendendo assim, como é que está funcionando com outras pessoas, né? Que comportamentos estão sendo exigidos para aquela oportunidade, que são as competências que a gente falou do soft skill, né? Puxa, que habilidades eu tenho que ter? É negociação, né? É protagonismo, é liderança. Eu preciso entender se eu tenho aquelas aptidões, né? Se essas habilidades estão bem trabalhadas. É aí o que a gente falou lá no início. E eu posso desenvolver? Com certeza. Você pode desenvolver qualquer habilidade, desde que você esteja aberto, desde que você queira aprender, desde que você esteja buscando aquilo. Porque às vezes a gente se engana achando assim, ah, mas eu estou aqui há 20 anos, eu sei tudo sobre a empresa. É. Mas e as mudanças? E o que Sim. está acontecendo no mundo? E as Você tem que atualizações? estar aberto. Aberto, Aberto e tem que prestar atenção nos detalhes. Eu total, acho que isso é muito importante, né? Você total. prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. Porque, como você disse, né, Tati? Às vezes você fez faculdade há muitos anos atrás e hoje em dia tem até novas profissões que antigamente não existiam, né? Exato, Então, o mundo está em exato. constante evolução. Então, é necessário você sempre se atualizar, buscar algum curso. Tem vários cursos que são online, né, que Muito. você Tá muito mais consegue, fácil tá mais hoje, né, Ari? Tá fácil. muito mais Mas fácil. aí entrou uma pergunta que você falou no início e que me chamou um pouco a atenção, eu estava esperando você concluir para eu perguntar. Mas como que uma pessoa consegue chegar no líder para falar, ou então, né, para o dono da empresa, enfim, para falar que ela está disponível para aquele cargo? Porque é difícil. Nem todo, né, liderança ou todo dono ali de empresa dá essa abertura. Às vezes você fica tímido, fica com vergonha. Como é que eu chego? Será que eu chego de uma maneira mais sutil? Como chegar e se apresentar, falar, olha, eu estou aqui, estou disponível e me sinto apto a ocupar essa vaga. Existe uma cultura do feedback que ainda é muito complicada em alguns momentos, né? Porque tem o líder que às vezes não dá feedback, né? Então acha que a pessoa tem obrigação de saber que ela está indo bem, que É, está tudo certo e tudo mais, né? E tem também essa questão que você trouxe que eu não peço. Eu tenho receio, eu não sento lá para conversar. Então a gente precisa começar a ir tirando essa trava, né? Tanto o líder que precisa dar o feedback, porque as pessoas precisam saber, tô bem, como que eu tô indo, né? Será que o que eu tô fazendo tá fazendo sentido? É desse jeito, né? Tem alguma oportunidade que eu não tô vendo, que às vezes a gente não percebe. Então, é, essa visão do líder e também dos pares, de dizer assim, puxa, tá legal, tá no caminho, né? Ou, puxa, acho que tem uma oportunidade aqui, é fundamental para ajudar no desenvolvimento, porque às vezes a gente não sabe sozinho e a gente precisa realmente, né, desse feedback, é extremamente importante, e a gente precisa aprender a pedir, né? é. Falar, puxa, eu queria sentar, tem que ter coragem mesmo de sentar ali com o líder e falar, puxa, eu queria um feedback, queria saber como eu estou, eu tenho vontade de alçar outros desafios, né, outros voos, queria então te ouvir, saber como é que você me ajuda, né, a olhar oportunidades, a me dar um direcionamento, porque eu quero buscar outras oportunidades. Então a gente precisa começar a ter coragem de pedir se essa conversa não chega. Né? Claro Uhum. que porque às vezes a gente fica esperando, né, Ariane? A gente acha que assim, a gente fica esperando só do outro, É né? verdade. E a gente Bom, não tem coragem. ele vai reconhecer e vai vir Isso, falar comigo, mas não, às vezes exatamente. você tem que tomar atitude. Exato, de pedir o feedback e falar, puxa, eu queria um feedback seu. Eu tenho vontade de ir para esse lado aqui da minha carreira. O que que você acha? O que que você acha que falta para mim? Então, isso é importante. A gente precisa começar a ter coragem. Aí, tá vendo? Você tem que ter coragem. Coragem na vida. Tati, tá passando muito rápido o tempo. Você Tá acredita que já tá mesmo? chegando no final do nosso Tá podcast? mesmo, Poxa, Ana. tá tão legal o nosso papo aqui. Isso vai render muitos, muitos episódios ainda. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando o podcast ficou mais interessado ainda nos seus serviços. Então, fique à vontade.
para falar com a turma aqui, onde te acha, passar suas redes sociais, deixar uma mensagem especial para quem ainda não está se encontrando nesse meio corporativo, está precisando de um auxílio, fica à vontade. Obrigada, Ari. Foi um prazer estar aqui com vocês. E as minhas redes sociais, né? No Instagram eu tô como criativitar.sp e no LinkedIn como criativitasp.consultoria. Eu faço esse trabalho em paralelo ao mundo corporativo, né? Como eu disse aqui no início, eu tenho uma atuação aí no mundo corporativo, então normalmente faço as sessões de forma online para ajudar você que quer alavancar sua carreira, que quer encontrar o teu propósito, né? Que quer um novo desafio, ou está passando por um momento de transição, né? Ou você é líder, né? Que, puxa, quero ser um líder referência, quero ser um líder inspirador, estou sentindo alguma dificuldade no caminho, né? As coisas não estão bem endereçadas. Como é que eu encontro respostas? Como é que eu encontro um caminho diferente aí para lidar com a minha equipe, para lidar com o negócio? Eu acho que o processo de coaching ou o processo de mentoria pode te ajudar, né, a encontrar respostas aí para a tua jornada e te ajudar aí no teu processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Com certeza, vai ajudar e muito. Obrigada, viu, Tati? Eu que Mais te agradeço. uma vez por enriquecer ainda mais os conteúdos, né, aqui sempre qualificados aqui no podcast Pauta em Destaque. É uma honra ter você aqui com a gente, Obrigada viu? e parabéns. Eu que agradeço, obrigada. E você vai voltar. Claro, Combinado. só me chamar. Combinadíssimo. É isso aí, vamos então dar tchau aqui pra turma, gente. Muito legal, né? Vocês viram só quanto conhecimento que a Tatiana dividiu aqui com vocês hoje? Então, olha, eu vou deixar toda a descrição, as redes sociais da Tati aqui nesse vídeo. Então, você já vai lá e já faz a visita no perfil dela. E, claro, né? Se você tá precisando daquela ajuda, dar uma alavancada na sua carreira profissional, seja com mentoria, coach ou até mesmo você que é líder, quer se aperfeiçoar, a Tatiana está à sua disposição. Bom, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, sempre muito bom estar aqui com você. Mais um episódio do nosso podcast Pauta em Destaque. Não se esquece, tá? Se inscreva aqui no canal para dar aquela força, ativa o sininho, porque assim você recebe todas as nossas notificações sempre que tiver um episódio novo. E nós estamos também no Instagram e no TikTok, Pauta em Destaque _podcast. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.